Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula de hoje. Já peguem a apostila, tá? Sexto ano, abram na página 30, então deixa eu deixar aqui anotadinho, ó, sexto ano, página 30, estamos acabando, hein? E sétimo ano, página 22, isso mesmo. Página 22. Esses exercícios eu tinha passado para vocês de lição de casa, né? E espero que tenham feito. Hoje nós faremos as correções, então a gente vai seguir aquele sistema, tá bom? Vocês dão uma paradinha no vídeo para fazer a correção e aí depois vocês vão continuando aí, tá? Então, o primeiro exercício lá da nossa sequência, a gente começou com o cálculo do perímetro, né? E agora a gente está dando continuidade para a área, né? E aí temos lá no exercício 13, calcule a área das figuras considerando o quadradinho da malha quadriculada como unidade de área. Então, cada quadradinho tem o quê? 1 metro, tá bom? E aí, gente, para a gente calcular, então, vamos supor que cada quadradinho tem de lado 1 metro, é uma forma quadrada, né? Então, se ele tem 1 metro de lado, como que calcula a área mesmo do quadrado? Não é lado vezes lado? Então, eu tenho de lado 1 vezes 1, 1 vezes 1, logo 1 vezes 1 é 1 mesmo metro quadrado. Então, cada quadradinho desse tem de área 1 metro quadrado. Para a gente saber a área, basta a gente somar a quantidade de quadradinhos. Então, por exemplo, essa figura A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 16 quadrados. Se tem 16 quadrados, logo, cada quadrado tem 1 metro quadrado, eu tenho aqui 16 metros quadrados. Olha o B. Deixa eu mudar a caneta para a gente conseguir ver, ó. Então, eu tenho a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, mesma coisa, 8 metros quadrados. A figura C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 metros quadrados. A figura D, agora a gente vai ter que dar uma olhadinha, pensar um pouquinho. Por quê? Porque eu tenho algumas figuras que eu tenho o quê? Metade dela. Mas também eu tenho um outro jeito de resolver essa figura D. Então, vamos pensar como a gente vai resolver essa figura D. Olha só. Tá vendo todo esse desenho aqui, ó? Todo esse desenho aqui, ó. Isso aqui é um quadrado, tudo bem? Cada ladinho desse quadrado tem quanto? Ó? 1, 2, 3, 4, 4 metros. Então, aqui eu tenho 4 metros, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 metros. Então, esse é um quadrado total. Se eu fosse preencher todo esse quadrado, seria 4 vezes 4, seria 16 metros quadrados. Tudo bem? Porém, o que eu tenho aqui? Eu tenho algumas partes, a figura é um formato de um triângulo. E algumas partes dele eu não tenho. Então, por exemplo, eu não tenho essa parte aqui, ó, que ela não está pintada. Tá vendo? Ó, eu não tenho essa. E como que era mesmo a área do triângulo? A área do triângulo, lembra? Deixa eu colocar aqui, ó. Era a base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos olhar esse pedacinho aqui desse triângulo. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2 de base, não tem? Então, vamos fazer aqui, ó, 2 vezes. Quanto que é a altura? Essa subida aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vezes 4 dividido por 2. 2 vezes 4 dá 8. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, esse pedacinho aqui, ó, ele tem 4 metros quadrados.
Logo, se esse pedaço tem 4, aqui é a mesma coisa, também tem 4. Então, o que eu tenho que fazer? A área total não é 16? Então, 16 menos o 8, que é 4 mais 4 desse, né? Não deu 4? Então, cada lado tem 4. Então, 16 menos 8, eu tenho 8 metros quadrados, essa figura D aqui, ó, em laranja. Então, vocês perceberam que para eu calcular essa figura D, eu fiz primeiro a área do quadrado, tá? Depois eu fiz esses triângulos, que essas partes que não tinham, e cheguei a esse resultado. Vamos para a figura E. A figura E é a mesma coisa, tá vendo aqui, ó? Eu tenho essa figura toda aqui, ó. Se ela fosse inteira, seria essa figura inteira. Que figura é essa? Isso é um retângulo, não é? E como que a gente calcula o retângulo? A área do retângulo, deixa eu colocar aqui no cantinho, ó. A área do retângulo era o quê? Base vezes altura. Quanto que eu tenho aqui de base? Eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos. Então, coloca lá. A base eu tenho 3, vezes a altura, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 6. Então, a área do retângulo, eu tenho lá 3 vezes 6, que dá 18 metros quadrados. Tudo bem? A área total, então, seria, né, no caso, porque dessa figura ela não está toda preenchida, deixa eu apagar aqui para vocês verificarem. Então, essa área total é de 18 metros quadrados. Vou escrever aqui, ó, tá? Só que eu quero descontar esse pedacinho aqui, ó, e esse outro pedacinho aqui embaixo. Que figura que são esses pedacinhos? São dois triângulos. Como que faz mesmo a área do triângulo? Não é base vezes altura dividido por 2? Ó, vou fazer aqui, ó, a área do triângulo. Ó. Base. O que ele tem de base? Ó, esse triângulo ele tem 1, 2, 3 de base. Então, vamos fazer 3 vezes. Quanto de altura? Ó, eu tenho 1, deixa eu só ver aqui que eu não estou conseguindo enxergar direito. 2, 3 de altura. 3 dividido por 2. Então, eu tenho 3 por 3 dividido por 2, tudo bem? 3 vezes 3 dá 9, dividido por 2, essa conta dá 4,5 metros quadrados. Então, cada triângulo desse tem 4,5. Logo, eu não tenho dois triângulos, então eu tenho 4,5 mais 4,5. A soma desses dois números vai dar 9 metros quadrados. Então, eu tenho essa área aqui a ser retirada, 9 metros quadrados. Então, se eu tinha 18, que era a área toda, tirando esses 9 metros quadrados, então deixa eu fazer aqui para vocês verem, ó, letra E, a área da letra E, então vai ficar 18 menos o 9. Logo, a gente vai ter exatamente 9 metros quadrados, que é essa figura aqui, tá bom? Muito bem. Aqui ele tinha até um lembrete, que é isso que nós fizemos aqui para a gente considerar, tá? E aí ele tem também aqui a formulazinha, como eu coloquei, do retângulo, para vocês lembrarem. E aí, olha só aqui, ó, um outro exercício. Ó. Qual é a área da quadra de voleibol retangular com dimensões de 18 metros por 9? Então, imagine que isso daqui, ó, seja a quadra de vôlei, tá bom? Essa figura aqui, porque ela tem a forma de um retângulo. O que é o 18? O 18 é a minha base, que é o número maior. E a minha altura é o 9. Então, o que é a área do retângulo? Não é basta eu multiplicar 18 vezes 9? E aí, logo, eu tenho a minha resposta. Quanto que é 18 vezes 9? Então, ó, 9 vezes 8 dá 72. 9 vezes 1 dá 9. Com 7 dá 16. Logo, eu tenho a área 162 metros quadrados, tá bom? Exercício 14, vamos lá. Quantos metros quadrados de grama são necessários para cobrir o campo de futebol com as seguintes dimensões?
105 metros por 68 metros. Então, eu tenho um campo de futebol e ele tem uma dimensão, essas dimensões não são iguais. Logo, isso parece que é uma figura, parece não, certeza que é uma figura retangular. O campo de futebol, né? Ele tem a semelhança de um retângulo. E o que eu tenho nesse retângulo? Deixa eu desenhar aqui para vocês verificarem, tá? Eu tenho 105 de base e eu tenho 68 de altura. Para saber a área do retângulo, ó, não é base vezes altura, então vamos fazer o quê? 105 vezes 68. Quanto que dá essa conta? Ó, vou fazer aqui, ó, 105 vezes 68. Rapidinho, 8 vezes 5, 40, sobe 4, 8 vezes 0, 0, mais 4, 4, 8 vezes 1, 8, mais 6 vezes 5, 30, sobe o 3, 6 vezes 0, 0, mais 3, 3, 6 vezes 1, 6. Só somar 0, 4, 8 com 3, 11, 6 com 1, 7. Então, a área desse campo de futebol é de 7.140 metros quadrados. Ou seja, quantos metros quadrados de grama serão necessários? 7.140 metros quadrados de grama, tá bom? Dá um pause, olha aí o exercício de vocês, corrijam, confiram. Quem não fez, anotem, tá? Para não esquecer, para estudar. E aí depois vocês dão continuidade. Eu vou passar aqui, né, para a gente não ficar muito tempo nesse exercício. Então, vamos lá. Vamos para o exercício 15. Então, tá dizendo assim, ó, Carla vai ladrilhar uma área de 10 metros quadrados, que será coberta com ladrilhos quadrados de 20 centímetros de lado. Quantos ladrilhos devem ser usados para cobrir toda a superfície? Aí ele fala, o lado do ladrilho quadrado é de 20 centímetros, então sua área é de... Bem, para fazer a área do ladrilho, o que é? Se ele é quadrado, ele tem os lados iguais. Então, eu tenho aqui 20 de lado vezes 20, não é 20 vezes 20? Então, vamos completar. 20 vezes 20. Logo, eu tenho de ladrilho 400 centímetros quadrados, é centímetros, tá? Então, vamos continuar. Para saber quantos ladrilhos de 400 centímetros quadrados cabem em 10 metros, transformamos o metro em centímetro. Então, quanto que tem 10 metros em centímetro? Lembra que 1 metro, gente, lá na nossa aula, é igual ao quê? 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, se eu tenho 10 metros, eu vou fazer 10 vezes 100. Logo, nós vamos ter 1.000 centímetros quadrados que a gente precisa, tá? Então, vamos lá, continuando. Então, podemos dividir para encontrar o número de ladrilhos. Então, como que a gente vai fazer essa conta? A gente vai pegar essas 1.000 centímetros quadrados, que é a minha área. Deixa eu achar um espacinho aqui, ó. 1.000. E eu vou dividir esse 1.000 pela área dos ladrilhos. Cada ladrilho não é 400? Divide por 400, ó. Eu posso cortar esses 2 zeros de baixo com 2 lá de cima. E aí eu vou ter 10 dividido por 4. Quanto que dá 10 dividido por 4? Vai dar um número quebrado, né? Então, vai dar aproximadamente aqui 2,5, né? De ladrilho. Então, eu vou precisar de 2. Só que assim, eu não posso pegar 2,5 ladrilhos lá na loja, né? Então, eu tenho que aumentar, arredondar, eu vou pegar metade. Então, serão necessários, no mínimo, 3 ladrilhos, né? De quantos centímetros cada um? 3 ladrilhos
o quadradinho, né, de quantos centímetros quadrados? Então, cada ladrilho, ó, ele tem, que nós calculamos, 400 centímetros quadrados. Então, serão necessários no mínimo 3 ladrilhos, cada um tem 400, 400 vezes 3, de 1.200 centímetros quadrados. Mas, professora, eu preciso só de 1.000. Sim, gente, a gente precisa de 1.000. Só que vocês vão ter que, vocês não podem pegar o quebradinho, então vai sobrar um pouquinho, né? Então é no mínimo, tá? Vamos lá. 16. Qual a área da região pintada na figura, sabendo que esse quadrado possui 2,8 centímetros de lado? Então, ó, ele quer saber a área pintada. Aqui eu tenho 2,8 e aqui eu tenho também 2,8. Tudo bem? Para saber essa área pintada, ela é que figura um triângulo. Então, para a gente calcular, a gente tem que usar a fórmula do triângulo que está aqui em cima, ó. Como que é a área? A gente já viu lá, é a base vezes a altura dividido por 2. Então, eu vou ter 2,8 vezes 2,8 e o resultado nós vamos dividir por 2. Vamos fazer aqui essa conta, ó. 2,8 vezes 2,8. 8 vezes 8 dá 64, sobe 6. 8 vezes 2 dá 16. 16 com 6 dá 22. Mais, agora continua aqui com 2. 2 vezes 8 dá 16, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com 1 que subiu, 5. Soma 4, 6 com 2, 8, 5 com 2, 7. Agora a gente tem que andar com a vírgula. Quantas casas nesses números tem após a vírgula? Ó, temos uma aqui nesse de cima e 2 com esse de baixo. Então, a vírgula está sempre no final, vou deslocar lá 2 casas. Vou deslocar 1, 2. Vai ficar o quê? 7,84. E agora eu preciso dividir esse número por 2. Então, eu vou fazer aqui, ó, 7,84 dividido por 2. Gente, esse número que está antes da vírgula, ele não é maior que esse daqui? Então, eu não preciso andar com casa nenhuma. Eu vou dividir do jeito que está assim mesmo. Quanto que dá? 7 por 2. 2 vezes que número aproxima do 7? 2 vezes 3, que dá 6. Né? Para chegar no 7, sobra 1. Agora, eu vou abaixar o 8. Vocês estão vendo que eu abaixei o 8? E entre o 7 e o 8 tem a vírgula. Agora, aqui, eu vou colocar vírgula, tá? 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18. Para 18, sobra nada. Abaixo o 4. 4 dividido por 2, dá por 2. 2 vezes 2, 4. Para 4 vai sobrar nada. Então, ou seja, a área desse triângulo é de 3,92 centímetros quadrados. Tudo bem? Muito bem. Vamos para o exercício 17. E aí a gente tem assim, ó, para encontrar a área do retângulo ABCD, então tá aqui, ó, A, B, esse retângulo aqui, ó, para eu encontrar essa área, ó, desse retângulo ABCD, ele quer saber, para encontrar a área desse triângulo A, tanto pela tanto. Como que eu teria que fazer para encontrar a área? Eu tenho que encontrar a área do retângulo, a base, aqui eu sei que eu tenho que fazer a base pela altura. Eu tenho que multiplicar a base pela altura, né? Muito bem. E aí, o que eu tenho que fazer aqui para calcular? Quanto que é a base? Então, ó, para saber a base, basta contar cada pedacinho desse, ele está falando que tem 1 centímetro. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 3. E aí, então, basta eu multiplicar, lembra que a gente viu que a área do retângulo é base vezes altura?
E 4 vezes 3 dá 12 centímetros. E aí, enquanto a área do triângulo BCD, então esse triângulo aqui, ó, que está pintado, né, lá dentro, é como? Como que faz para calcular? Bem, o triângulo a gente tinha que fazer a base vezes a altura e depois o resultado dividir por 2. A gente já viu que a base vezes a altura dá 12, 4 vezes 3 dá 12. E agora basta eu dividir o 12 por 2, que vai dar 6 centímetros quadrados. Tudo bem? E agora, para encontrar essa área do triângulo EFGH, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer também a base pela altura. Quanto que eu tenho de base? Eu tenho 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 3. E a altura? Também tenho 3. 3 vezes 3, eu tenho 9 centímetros quadrados de área desse retângulo aqui, tá? Desse quadrado, desculpa. Tudo bem? Então, dá um pause aí, façam a correção, que eu vou continuar no próximo. Vamos lá. E agora, ele quer saber a área desse que sobrou, né? Desse pedacinho que é o triângulo, essa área desse triângulo aqui em azul. Bem, para fazer o triângulo, nós vimos que a gente vai pegar a base vezes a altura e depois vamos dividir por 2. Então, aqui a gente tinha lá 3 vezes 3, que era a área do retângulo, que é 9, dividido por 2, nós temos 4,5 centímetros quadrados, tá? 18. Dona Márcia precisa colocar renda na borda de uma toalha retangular para a festa da escola. Essa toalha deve ter 2 metros de largura e 5 metros de comprimento. Qual a área dessa toalha? Então, uma toalha retangular, né? De base 2. Então, vamos lá, vamos fazer lá. Não é base vezes altura? A área? Então, o que eu tenho que fazer? A base vezes a altura, eu tenho de base 5, que é o comprimento, vezes a largura, que também pode ser ali a altura, 2. 2 vezes 5, 10 metros quadrados, tá? A toalha tem a forma de um retângulo, e para calcular a área do retângulo, multiplicamos, já está ali, né? A base pela altura. A área, então, fica base vezes altura, e a gente tem 5 vezes 2, que dá 10 metros. Só estou copiando aqui o que nós fizemos lá em cima. Então, para colocar, serão necessários, no mínimo, quanto de renda, né? Então, para fazer como que diz, essa toalha. Se eu vou colocar renda na borda da toalha, gente, eu vou colocar uma renda aqui, eu vou colocar renda aqui, eu vou colocar aqui e eu vou colocar aqui. Para colocar renda, a gente usa o perímetro, não é? Não é a área é para preencher. Eu não vou colocar renda dentro da minha toalha, eu vou colocar na borda. Então, eu tenho que calcular o perímetro. Para calcular o perímetro, eu somo todos os lados. Então, se aqui é 5, aqui também é 5, aqui é 2, aqui também é 2. Então, eu tenho ali o perímetro, ó, 5 mais 5 mais 2 mais 2. 5 mais 5, 10, com 2, 12, com 2, 14 metros de renda, tá? Muito bem. 19. Dona Márcia fará também as toalhas das mesas da festa. Essas toalhas serão quadradas e devem medir 1,5 de lado. Então, ó, 1,5 metro de lado. A área dessa toalha será, como que é a área do quadrado? Não é lado vezes lado? Então, eu tenho 1,5 vezes 1,5. Quanto que dá isso? Faz ali a conta, ó, 1,5 vezes 1,5, ó. 5 vezes 5 dá 25, 5 vezes 1 dá 5, com 2, 7, mais 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. Soma 5, 5 com 7, 12, sobe 1, 2.
Coloca a vírgula, desloca a quantidade de casas que tem após a vírgula aqui em cima. Então, conta, tem 1, 2, a vírgula está atrás, conta, 2, 1, 2. Então, eu vou ter o quê? A área desse quadrado é 2,25 metros quadrados. Se eu tenho de área aqui dentro, né, 2,25 metros quadrados. Só que ela fará toalhas, o que? Quadradas. Aqui ela fala para colocar renda na borda. Ela também quer colocar renda em toda essa borda. A renda, gente, opa, aqui ficou feio. Eu tenho que considerar o perímetro. Então, eu tenho 1,5 aqui, 1,5 aqui, 1,5 aqui e 1,5 aqui. Eu vou somar tudo. 1,5 mais 1,5 dá 3, né? Com 1,5, 4,5, com 1,5, 6. Então, eu vou precisar pelo menos de 6 metros de renda, tá bom? Muito bem, exercício 20. Calcule a área da figura abaixo. É um retângulo e a área de um retângulo é o que mesmo? Base vezes altura. Então, eu tenho de base 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. 24 o quê? Tá em metro? A área é metros quadrados, tá? Exercício 21. A área de um terreno retangular que mede 18 metros de comprimento e 22 de largura. Qual que é a área? Então, é um terreno retangular, eu tenho a fórmula é base vezes altura. Então, a área eu tenho de base, é um retangular, ele mede o comprimento, né? A base é o comprimento, 18 vezes a altura ou a largura, 22. Quanto que dá isso? Vamos fazer a conta aqui, ó, o maior em cima, o menor embaixo. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 2, 16, com 1, 17, mais 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. 6, 9, 3. Então, essa área desse terreno mede 396 metros quadrados. Muito bem. Exercício 22. Eu tenho a medida da área de um quadrado é igual a 64. Gente, o que era mesmo a área do quadrado? Não é lado vezes lado? O que é lado vezes lado? A gente viu que lado vezes lado é a mesma coisa que lado ao quadrado, tá? Ele está falando que essa área tem 64 centímetros quadrados. Ele está dando a medida da área e ele quer saber o lado. Então, agora é o contrário. Então, eu tenho que a área mede 64 e o lado eu quero saber quanto que é. Eu não sei que é lado ao quadrado. E aí, a gente viu que toda operação tem sua operação inversa. A inversa da multiplicação é a divisão. E qual que é a inversa da potenciação? É a raiz quadrada. Não está L ao quadrado? Eu vou pegar esse 2 e vou jogar ele para cá na forma de uma raiz. Eu vou jogar ele, eu vou trocar, eu vou jogar o 64. Quando tiver um 2zinho aqui em cima, o expoente, e eu quero saber se é L, eu jogo ele para o outro lado na operação inversa. Então, qual que é a raiz de 64? A gente viu a disseção, né? A raiz de 64 é 8. Então, o lado mede 8 centímetros quadrados, tá? Então, essa era a operação. Já tinha até aqui, né, um esqueminha para vocês verem, né, que ajudou, que já estava até respondendo esse exercício, tá bom? Dá um pause aí, vamos continuar. Então, vamos lá, gente. E aí, aqui a gente tem uma revisãozinha do que nós vimos, das áreas, né? E aí, vamos continuar aqui no exercício 23. Ó. Qual a área de um quadrado que possui de lado 5? Pensa que a área é sempre esse número ao quadrado, não é? 5 ao quadrado, qual é o quadrado de 5? É 5 vezes 5, que dá 25 centímetros quadrados. Qual que é o quadrado de 7? Não é 7 ao quadrado? 7 vezes 7 dá 49 centímetros quadrados. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9 centímetros quadrados. E 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que dá 169 centímetros quadrados. Exercício 24. Qual a área de um triângulo de 3 de altura e de base
4. Ó, a área do triângulo eu tenho que multiplicar esse por esse e depois dividir por 2. Não é isso a fórmula? Então, quanto que dá 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 dá 6. Então, a área é o quê? 6 centímetros quadrados. Exercício 25, ó, área de um retângulo com as seguintes dimensões, 7 e 3. É só a gente fazer a multiplicação desses termos, tá bom? Quanto que é 7 vezes 3? 21 centímetros quadrados. 13 vezes 5 vai dar 15, vai 1, 5, 6, 65 metros quadrados. 9 vezes 15 vai dar 45, 9 com 45, 13, 135 decímetro quadrado. 11 vezes 20, então vai dar 220 centímetros quadrados, tá? Muito bem. E aqui, gente, ele dá uma recapitulada nessa nossa figura aqui, que é o paralelogramo, né? Que é a base vezes a altura. Lembrando que no paralelogramo a diagonal não é a altura é essa medida que pode vir tanto aqui fora, como ela pode vir aqui dentro, né? De um vértice até uma ponta lá da outra reta, tá bom? Muito bem. E aí, só para a gente fechar, ficou faltando esses exercícios, né? Temos o cálculo do trapézio, que nós vimos também, que soma a base menor com a base maior, depois multiplica pela altura e divide por 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Calcule a área dessas figuras. Isso daqui é um paralelogramo. Lembrando que é só fazer a base vezes a altura. Então, a área desse paralelogramo é 7 vezes 3. E dá quanto 7 vezes 3? 21 centímetros quadrados. Aqui é um trapézio. Para fazer aqui agora, a gente vai ter que montar. Olha lá, base menor. O que é a base menor? 3,5. Então, copia lá, 3,5 mais, vamos colocar em parênteses, porque a gente vai somar para depois multiplicar. A base maior, que é 8,5. Depois, a gente vai fazer vezes a altura aqui, ó, mede 3. E aí, depois, a gente vai dividir tudo isso por 2. Então, vamos por partes. Olha lá, 3,5 mais 8,5 dá 12. 12 vezes 3 dividido por 2. Ó. Vamos fazer uma conta aqui para simplificar. Ó. 12 dividido por 2 dá 6. E 6 vezes 3 dá 18 centímetros quadrados, tá? Muito bem. A gente tinha também a área do losango, né? Lembra que a gente tinha que, para calcular a área, a gente tinha que fazer a diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2? Muito bem, nós vimos isso também. Então, ó, ele está pedindo a área. Aqui ele já está dando, ó, a diagonal maior é essa, que é 8, e a diagonal menor é essa, que é 6, tá? Então, para calcular a área, o que a gente vai fazer? 6 vezes 8, ou 8 vezes 6, não tem problema, tanto faz a ordem, depois vamos dividir por 2. Então, 6 vezes 8, 48, dividido por 2, eu tenho 24 centímetros quadrados. Tudo bem, gente? Então, dá um pause aí, corrijam, se quiser voltar um pouquinho, se for faltando alguma coisa, vai ficar gravada a aula, assistam quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Beijos e até mais!